Desde garoto, eu tive algum contato com coisas inexplicáveis ou no mínimo estranhas. Então isso desenvolveu em mim um interesse danado por assuntos sobrenaturais, criptologia e ufologia. Então nesses meus quase 40 anos, sempre pesquisei sobre esses temas, e quase todas as amizades que fiz na vida, eu puxava esse assunto, gosto de ouvir casos e histórias, então à medida que for lembrando, eu vou escrevendo. Gostei da ideia de dividir os relatos que conheço com o pessoal que também curte o tema. Esse foi contado por um antigo companheiro de trabalho. Ele era vigilante da empresa que eu trabalhava, e tirávamos turno juntos às vezes, então em um dia de pouco serviço, ele contou esse relato. Ele era vigilante profissional, e uns 10 anos atrás, foi alocado num posto de vigilância de uma antiga casa de saúde, hoje em dia desativada. Não lembro realmente onde era esse local, mas era na Baixada Fluminense. Essa casa de saúde também funcionava como maternidade, sendo a única referência de saúde pública daquela região onde ficava. Ele prestou serviço nela por alguns meses. A maioria dos vigilantes do local também eram novatos por lá, por algum motivo havia um grande rodízio desses profissionais que trabalhavam no lugar. O pessoal de segurança normalmente trabalha por turnos, e o dele era das 7 às 19 da noite a cada 2 dias. Teve um dia que ele precisou trocar o turno dele para das 19 às 7, era uma noite de sábado que ele iria trabalhar. Segundo ele, essa casa de saúde era enorme, havia uma parte dela muito antiga, que não havia tido nenhuma reforma desde que foi construída, portanto era desativada, uma espécie de parte morta dentro do lugar. Ele chegou no serviço normalmente e começou sua ronda. O turno da noite era mais tranquilo, não haviam muitos pacientes nem médicos, era mais a parte da maternidade que tinha algum movimento. Então ele fazia ronda a cada 1 hora. Como o lugar era imenso, ele ia a cada 1 hora para setores diferentes, só havia um vigilante no turno da noite. Por volta das 3 da manhã, ele começou a ronda final que iria cobrir a parte desativada do lugar, mas segundo ele, foi um grande erro ir lá, porque os outros vigilantes não faziam ronda ali, ele apenas não sabia disso, como era a primeira e última vez que trabalhou lá à noite, imaginou que precisava cobrir todo o local. A forma de trabalho entre turno diurno e noturno eram diferentes. De dia era fixo na recepção, e à noite eram rondas, sonecas, rondas. Então foi em frente para verificar se estava tudo em ordem nessa parte nativa. Não demorou muito e ele já estava com as pernas tremendo de medo, o local era extremamente sinistro, e ele nunca havia entrado ali, aquela cena com montes de equipamentos velhos, quebrados e largados pelos corredores e chão o impressionou, o lugar não. Estava apenas desativado, estava completamente abandonado. Parecia não ver uma viva alma passar ali por anos. Eram maçãs quebradas, cadeiras de rodas bem antigas, restos de várias outras coisas espalhadas pelo chão. Ele também não imaginava que era tão grande esse setor, ele podia imaginar que décadas atrás quando funcionava, esse lugar deveria ser extremamente movimentado. Era um corredor longo e escuro, ele já passara pela enfermaria e estava agora num lugar como uma sala de espera, haviam vários bancos antigos de madeira pelo local, era muito escuro, não havia luz elétrica ali, ele tinha uma potente lanterna apenas. Seguiu mais em frente e pôde ver uma escada a uns poucos metros. Era a escadaria que levava para um andar no subsolo, havia ao lado uma placa antiga sinalizando que ali era o caminho para o morgue NE, necrotério. Logicamente todo aquele cenário de filme de terror o estava afetando, ele queria sair daquele lugar, mas ficou preso entre fazer o serviço correto ou sair antes. Dentro de sua cabeça, ele precisava verificar todo o hospital, então optou por trabalhar direito e desceu as escadas. Ele chegou então a um novo corredor bem longo, mas a diferença é que havia um cheiro estranho no local, uma mistura de formol com coisa velha, etc. Ele seguiu em frente, a lanterna dele era potente, então podia visualizar o fim do corredor uns 15 metros adiante. Quando chegou mais perto, viu então o que seria a última parte a ser vistoriada, a porta de entrada que levava ao morgue. O cheiro nesse local era bem mais forte e desagradável, a porta era bem pesada, feita de aço antigo, e rangia bastante. Ele empurrou e pôde ver a imensa sala do morgue, dividida ao meio por uma espécie de biombo. Havia uma imensa pia antiga numa das paredes laterais e o lugar era bem grande. Ele,
da porta do local, passou a lanterna pela sala. Não interessava muito entrar ali. Como estava tudo ok, ele já se preparava para voltar, mas quando passou a lanterna pelo biombo fino que dividia a sala, enxergou alguma coisa que parecia se mover atrás dele. O coração dele veio na boca e as pernas não respondiam mais. Ele pôde perceber nitidamente que alguma coisa se movia atrás do biombo, parecia um vulto ou sombra. Ele ficou entre a razão de ir até lá e ver quem era, ou pela emoção, que mandava ele sair dali correndo. Ele optou pela primeira, sacou o revólver do coldre, afinal poderia ser uma pessoa com alguma má intenção escondida ali atrás, e seguiu com passos lentos e firmes em direção ao biombo. Ele passou a escutar um gemido também. Ele tinha certeza que havia alguém ali, e quando chegou à parte de passar o biombo e poder ver o outro lado, ele se arrependeu amargamente. Ele jogou a luz da lanterna nessa parte da sala, e pôde ver claramente uma coisa sentada em cima de uma das maçãs do morgue. Era uma forma humana, mas somente isso. A coisa murmurava baixinho, estava em cima da maca. Ela também mexia as pernas fininhas para frente e para trás, como se estivesse brincando ou coisa assim. Ela tinha o cabelo esverdeado, como um musgo, e estava virada de lado para ele. Aparentemente a criatura não percebeu ou não ligava para sua presença. Ele mal conseguia respirar, a lanterna e o revólver tremiam em suas mãos. Ele nem cogitou atirar na coisa, aquele momento em que o instinto toma conta e diz que o certo é fugir dali. Ele começou a andar para trás, a fim de sair despercebido, mas não teve jeito. A criatura olhou diretamente para ele. Os dentes dela eram tão brancos que refletiam o facho da lanterna. O queixo era fino e comprido e os olhos eram amarelados. O corpo dela era de uma cor que lembrava coisa queimada, um tipo de cor escura bem incomum. E a última coisa que viu da criatura foi o movimento das mãos dela. A criatura estava aparentemente brincando com alguma coisa nas mãos. Ele gelou quando viu o que parecia ser um feto ou coisa muito parecida. Ele então correu como nunca pelo corredor, escada, e o outro corredor até chegar na parte do hospital que funcionava. Tremia dos pés à cabeça e começou a sentir enjoo forte. Foi ao banheiro próximo e vomitou. Ele nunca se sentiu à vontade para falar disso com ninguém. Pediu a transferência de posto no dia seguinte e sempre evitou trabalhar em hospitais e afins depois disso. A forma que ele me contou o relato foi bem emotiva mesmo. Ou o cara é um grande ator, ou alguma coisa naquele lugar velho e abandonado o assustou mesmo pelo resto da vida.